8788. Propósito sem legado é apenas egotrip. Fico imaginando aqui, quando eu colocar esse vídeo no ar, que repercussão que ele vai ter, se vai ter uma repercussão positiva por trazer um olhar diferente, ou se eu vou ser execrado e cancelado já na abertura. Mas eu vou dizer algo que não é uma ideia pronta, tá? Então, me permitam compartilhar com vocês uma ideia que eu acho que ela não está completamente pronta. Mas acho que tem algo aí, algo que eu quero dividir com vocês e que talvez tenha um aprendizado para a gente tirar e talvez vocês nessa troca possam inclusive me ajudar a formatar essa ideia de uma maneira mais madura. Mas e se eu dissesse para vocês que propósito não existe? É uma frase forte, né? Propósito não existe. Ela se torna ainda mais forte no contexto em que a gente está vivendo, já que muitas empresas e muitos profissionais estão enxergando o propósito como uma bala de prata para sair daquela empresa sem alma para uma empresa com alma. Mas e se eu dissesse para vocês que propósito não existe? Olha só, na maioria dos casos, vamos botar aqui 95% das vezes, quando eu converso com uma organização e o pessoal me apresenta o seu propósito, eu normalmente tenho a seguinte sensação. Eu tenho a sensação que o pessoal não tinha clareza sobre o propósito, fez um trabalho, seja com consultorias externas, seja com o próprio grupo de lideranças, para encontrar uma frase que expressasse o seu propósito. E essa frase, ela é muito mais uma referência ao que a empresa faz do que a verdadeira missão a qual ela se propõe a transformar o mundo. Então essa frase não é o seu propósito. Essa frase é uma descrição do que ela está fazendo atualmente. O propósito é a semente, é o core, é o motivo pelo qual ela existe. E eu não vejo isso descrito, eu não vejo isso expresso nas declarações de propósito. Eu vejo essas declarações de propósito, inclusive, com uma forma muito publicitária, muito cuidadosa, até com jogos de palavras que, no meu entendimento, não é necessário para um bom propósito. Assim como eu vejo muitos propósitos tão vagos e tão genéricos que literalmente qualquer coisa caberia. E a gente sabe que essa empresa não faria qualquer coisa, então por que ela está dizendo isso dessa forma, né? Ou seja, eu acho que na maioria dos casos, quando a gente vê um propósito expresso, ele não está refletindo exatamente o motivo pelo qual a companhia existe, ou foi fundada, ou está de pé. Ele está tentando florear, maquiar, tornar mais bonito algo que talvez não seja tão nobre assim.
Então, nessa minha proporção aqui arbitrária, talvez 95% das empresas não tenha clareza sobre o seu propósito. Aí você vai me perguntar, tá, mas e os 5% que tem? Aí eu entro aqui num aspecto filosófico, que é o seguinte: o propósito, ele é uma proposta, ele é uma intenção, ele é uma promessa. Como se fosse uma promessa de campanha. Imaginem que eu sou um candidato aqui e digo, olha, eu pretendo construir tantas escolas, eu pretendo melhorar os hospitais, eu pretendo aumentar o salário de quem está em dificuldades, eu pretendo melhorar as estradas. Isso são propósitos, são intenções, são promessas. Mas se depois do meu governo não fizer nada, esse propósito adiantou para alguma coisa? Parece que não, né? Então o propósito por si só, sim, ele é um indicador do que fazer. Ele é um orientador para onde ir. Ele é um vetor da nossa clareza. Mas se ele não for executado, ele não é nada. Inclusive, dependendo de como a gente pensar, é melhor não fazer promessa nenhuma do que fazer a promessa e não cumprir. Então, o propósito não aplicado é péssimo. E se ele for aplicado, ele muda de nome. Ele vira legado. Legado é o propósito executado. Portanto, ele não existe mais depois de executado. Ou seja, talvez em 95% dos casos, a gente está expressando algo que a gente não é. E talvez nesses 5% dos casos, se a gente está aplicando, ele já mudou de nome e não é mais propósito, portanto ele não existe mais. E num percentual muito pequeno, ele ainda é promessa, mas não foi colocado em prática, o que é perigoso. Então, nessa divagação aqui, que como eu falei antes, não me parece uma ideia totalmente pronta, mas eu pressinto que algo importante pode nascer dessa conversa. Propósito não existe. E claro que propósito existe. É claro que ele existe. Mas a frase propósito não existe serve como desconforto para a gente discutir esse assunto de maneiras que eu acho que hoje a gente não está discutindo, que a gente está simplificando essa conversa num purpose washing, né, que nada mais é do que uma lavagem cerebral pró-propósito e que talvez não esteja nos levando para o lugar onde o propósito deveria nos levar.